Primeiramente, a graça e a paz à amada igreja. Amém. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez. É um privilégio para mim poder subir a esse púlpito para compartilhar com os irmãos da palavra de Deus, aquilo que Deus colocou no meu coração. Agradeço a Deus, agradeço também ao pastor Miguel pela oportunidade. Apesar de já ter estado aqui várias vezes, hoje é especial, porque toda vez que eu pregava, toda vez que eu falava, quando eu olhava para o banco, sempre faltava alguém, tinha sempre um rosto que não estava. Hoje Deus me deu essa graça pela primeira vez. Minha mãe está aqui e vai estar ouvindo a mensagem. Aquela senhora que está ali, jovem, bonita que está ali, pela primeira vez vai estar ouvindo. Eu queria convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus no livro de Lucas. Lucas, o evangelista Lucas, o médico Lucas, no capítulo 23. Nós vamos ler do versículo 33 ao 43. Evangelho de Lucas, capítulo 23, do versículo 33 ao 43. Eu vou fazer a leitura e gostaria que quem pudesse acompanhasse comigo. Vamos à palavra de Deus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, uma à direita e o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo que estava ali a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar? Salve-se, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava escrito esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Curva sua cabeça mais um instantinho, vamos falar com Deus. Senhor Deus, essa é a tua palavra. Aqui está o teu povo. Vem, Senhor, abrir os nossos corações, nossa mente, que eu seja um instrumento para trazer a tua palavra, que eu falo tão somente de ti. E que nós possamos aprender hoje e também botar em prática tudo que o Senhor nos falar. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Eu queria começar convidando a igreja para voltar no tempo comigo. Vamos fazer uma viagem no tempo. Volte comigo pouco mais de 2000 anos na história. A gente leu sobre o relato da crucificação de Jesus. Jesus, ele é o personagem principal da Bíblia, é o Redentor, é o nosso Salvador. Hoje nós vamos então voltar nesse tempo. Lá atrás era chegada a Páscoa em Jerusalém. E quando tinha uma festa desse tamanho, a cidade se enchia, ficava agitada, cheio de peregrinos, de turistas. Todo mundo das redondezas vinha para Jerusalém para celebrar a grande festa do ano, a grande festa dos judeus, que eles comemoram desde quando eles saíram do Egito.
E Jesus, com seus discípulos que caminhavam por toda a região da Galileia, sabendo ele que era chegada a sua hora, ele decisivamente ruma para Jerusalém, faz o caminho para Jerusalém. E ele, que havia tantas vezes alertado seus discípulos que ele morreria pelos pecados deles e que depois ressuscitaria, só que os discípulos ainda não tinham entendido exatamente essa mensagem, e eles partem então para Jerusalém, e ao chegar na cidade, Jesus ele monta num jumentinho, e ele é recebido como rei. Os judeus eles estavam sendo oprimidos pelo povo romano, então ele estava com a necessidade de um libertador. E eles, a primeiro momento, eles imaginavam que Jesus seria esse libertador, mas não da maneira que Jesus chegou. Eles esperavam um líder militar, um homem forte que chegasse e lutasse contra os romanos e libertassem os judeus. Porém, Jesus não chega com exército, não chega com armas, ele chega montado num jumento. Ele entra na cidade e os judeus o recebem com hosanas, com ramos de palmeiras, com as suas capas. E eles começam a gritar: viva ao que vem em nome do Senhor. Os dias se passam, Jesus passa uns dias na cidade, e agora nós chegamos na quinta-feira, o primeiro dia da festa. Jesus ele pede aos seus discípulos que vão preparar o lugar onde eles vão celebrar a Páscoa, onde eles vão comer o cordeiro. E os discípulos vão e encontram um homem que já tinha preparado o lugar. Eles vão para um lugar chamado cenáculo. Cenáculo é na laje de uma casa, o segundo andar de uma casa, e a Bíblia diz que era um local mobiliado, bonito, preparado. Então Jesus ia passar ali essa refeição com seus discípulos. E ele chega ali, e eles comem a refeição, e Jesus passa muito tempo conversando com eles, dizendo quanto que ele os havia amado, que era para eles permanecerem fortes. Nessa ocasião, também Jesus ele lava os pés dos discípulos. Quando você vê aquela passagem que ele lavou os pés dos discípulos, foi nessa ocasião, ali no cenáculo, já na cidade de Jerusalém. Era quinta-feira de tardezinha, e eles estavam ali. Logo depois, ao saírem dali, Jesus levou os discípulos para orarem. E eles saíram do cenáculo, atravessaram o vale do Cedron, entraram no pé do Monte das Oliveiras, num jardim chamado Jardim do Getsêmani. Ali Jesus costumava orar várias vezes com seus discípulos. E ele, dessa vez, estava um pouco mais angustiado, então ele sobe com todos, deixa os discípulos e ele avança um pouco mais. E quando ele sobe um pouco mais, ele leva só 3. Ele leva Pedro, Tiago e João. Agora já é noite da quinta-feira. Jesus começa a orar. E para esses 3, que eram os amigos mais próximos, ele conta que ele está angustiado. Ele se deixa saber que ele está nervoso, que ele está, humanamente falando, como com medo. Então ele deixa os discípulos, esses 3 aqui, e sobe um pouco mais e vai orar sozinho. E as Escrituras dizem que ele se prostra, com o joelho em terra, o rosto, e ele ora intensamente. Depois ele desce, ele encontra os discípulos dormindo. E ele pergunta: vocês nem por uma hora puderam orar? Vamos, acorde, vamos orar. E ele sobe mais uma vez, e ele ora ainda mais intensamente. Hebreus fala que ele ora com suor, com lágrimas e com fervor muito grande. Mais uma vez ele desce e outra vez os discípulos estão chorando, estão dormindo. Então ele sobe mais uma vez, pela terceira vez ele sobe e ainda ora mais intenso e mais forte. E nesse momento acontece um fenômeno muito raro. A Bíblia diz que Jesus começa a suar sangue.
E esse fenômeno de suar sangue é um fenômeno raríssimo, que a medicina chama de hematidrose. É quando umas glândulas minúsculas que estão abaixo da nossa pele, elas se rompem. E então o suor mistura com sangue e a pessoa começa a suar sangue. Esse fenômeno só acontece em momentos de extrema opressão, medo, fraqueza, para você ver, ora, o estado de espírito de Jesus. Como Deus, ele estava preparado, mas como homem, ele sabia o que queria passar. Para você ter uma ideia o que causa a hematidrose, eu fui estudar um pouquinho, e eu vi um caso, é muito raro, mas acontece. Eu vi um caso de um homem que ele teve esse problema. Ele era uma pessoa talvez um pouco diferente de nós, porque o seu organismo não reagia a nada de anestesia. Qualquer anestesia que se aplicasse nesse homem, o corpo dele não tinha reação, ou seja, a anestesia não funcionava no corpo dele. E esse senhor, isso aconteceu no Brasil, ele foi diagnosticado com câncer de intestino e começou a fazer quimioterapia, mas ele teve que operar, ele tinha que operar. Agora você imagina você operar sentindo toda a dor, quando a anestesia não funciona no seu corpo. E esse homem veio para os Estados Unidos, eles tinham algumas técnicas aqui menos doloridas para esse tipo de caso. E ele então vem, eles amarram ele todo, porque uma pessoa que vai sofrer uma operação sentindo dor, se ela não estiver amarrada, é impossível fazer a operação. Então esse homem ele é amarrado e eles começam a cortar. E ele sente tudo. Vão cortando várias camadas até chegar no interior do intestino para a retirada do tumor. E ele sentiu toda a dor. Esse homem, nos minutos que estavam antecedendo a operação, ele estava tão aflito, tão pressionado, que ele começa a suar sangue. Eu te contei esse caso só para você imaginar o que Jesus estava sentindo, o que ele estava esperando. Ele estava ali no Getsemane, e ele desce pela terceira vez, e quando ele encontra os discípulos mais uma vez dormindo, ele fala, basta, vamos. Ele havia alertado, o Espírito está preparado. Ele como Deus, ele estava preparado. Mas ele disse, mas a carne é fraca. Como um homem que vai sentir todas as dores, ele também sentiu medo. E no momento que ele se encontra com os discípulos, que ele está descendo, vem a escolta romana, os sacerdotes. Todos conhecem a história. Judas o traiu por ganância. E chega a dar um beijo nele. E os soldados acorrentam Jesus. Mais ou menos meia-noite de quinta-feira. Eles acorrentam Jesus e levam Jesus para a casa do sumo sacerdote. Anás e Caifás. Caifás era o sumo sacerdote, Anás era o seu sogro e conselheiro. E ali então Jesus é interrogado. Eles tramaram falsamente e persuadiram Judas, o traidor, para que o entregassem Jesus. E ali eles começam a interrogar Jesus. Jesus quase não abre a boca. O Sinédrio era a mais alta corte de Israel. Era composto por 70 anciãos, sacerdotes, homens religiosos. E foram esses religiosos que tramaram e prenderam Jesus. Jesus então é interrogado por Caifás, e ali começa o martírio.
ali começa o sofrimento. Eles faziam uma pergunta, Jesus acorrentado, e eles começam a cuspir nele, começam a dar soco nele, bofetadas nele, e ele calado. Depois de se reunirem alguns sacerdotes, eles combinam com todo o sinédrio para interrogar Jesus. Aí sim um julgamento mais oficial. Jesus fica ali, aquela madrugada. Agora já são aproximadamente 5 horas da manhã. O sinédrio se reúne, aqueles 70 anciãos, e eles forjam algumas testemunhas falsas para falar contra a vida de Jesus. Vem uma testemunha, vem outra, mas o que eles falam não batem muito. Eles têm dificuldade de culpar a Jesus. E eles têm que bolar um outro plano, porque eles não tinham autoridade para mandar matar alguém. Somente o governador romano tinha essa autoridade. Então eles tinham que ir com uma coisa muito bem planejada para o governador. Então, depois de entrevistar Jesus, de interrogar Jesus, de começar a maltratar Jesus, eles decidem que Jesus é réu de morte. Porque eles perguntam: você é o Filho de Deus? Você é o Filho de Deus? Diz para mim. E com o passar das perguntas, a maioria das perguntas, Jesus permanece mudo, calado, como uma ovelha muda. Mas em um determinado momento ele diz: sim, eu sou. E nesse momento o sumo sacerdote rasga a sua veste e diz: ele blasfemou. Ele se colocou no lugar do Filho de Deus. Então nesse momento eles decretaram que Jesus era réu de morte. E decidiram levá-lo a Pilatos. A Bíblia diz que de manhã bem cedo, por volta de 6:30 da manhã, eles levam Jesus a Pilatos. E eles apresentam algumas queixas contra Jesus: blasfêmia e sedição. Ele estava dizendo que ele era o Filho de Deus e estava tumultuando os judeus contra os romanos, contra César. Então Jesus chega ali e Pilatos começa a interrogar. Pilatos faz uma pergunta, faz outra e Jesus não responde nada. Novamente vem com outras perguntas e Pilatos percebe de imediato que o que fizeram eles levarem Jesus até ele era inveja. A motivação dos sacerdotes era inveja. Porque Jesus atraía multidões com ele, por causa das suas curas, dos seus milagres. Então, quando Pilatos percebe que essa motivação deles é inveja, Pilatos agora já está querendo livrar Jesus. Ele interroga e volta para eles, para os sacerdotes, para a multidão que está do lado de fora e diz: eu não vejo pecado nenhum nesse homem. O que ele fez? E os sumos sacerdotes e os seus soldados, agora já estão persuadindo a multidão. Aquela mesma multidão que há poucos dias atrás gritou: Hosana, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Agora começa a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos mais uma vez tenta livrar Jesus. Jesus já está um pouco machucado, porque ele foi esbofeteado, deram murros, socos nele, cuspiram nele. E cada vez mais a multidão pressionando Pilatos, os sumos sacerdotes pressionando Pilatos. Pilatos se vê sem saída e quando descobre que Jesus era da Galiléia, então manda Jesus para Herodes. Herodes estava na cidade por causa da festa da Páscoa. A cidade estava cheia. Manda Jesus para Herodes. Herodes se alegrou porque muito queria ver Jesus, porque ouviu falar que Jesus fazia milagres. E Jesus chega a Herodes. Herodes escarnece dele,
faz muitas perguntas, Jesus não abre a boca. Herodes bota uma capa nele, pergunta se ele é realmente rei. Só que Herodes também não vê nada de errado com Jesus, então devolve a Pilatos. Pilatos meio sem saber o que fazer, a multidão pressionando. Ele diz: eu não vejo nele um réu de morte, eu vou mandar açoitá-lo e depois vou libertar. Então, covardemente, Pilatos entrega Jesus para ser açoitado. O açoite era o castigo mais temido pelos prisioneiros da época, além da crucificação. Porque não era um açoite qualquer, não era um açoite simples. O prisioneiro era amarrado com as suas mãos num tronco, suas roupas arrancadas, para que suas costas ficassem livres. E o carrasco romano, o soldado romano, pegava aquele chicote, um chicote chamado azorrague. Normalmente tinha 12 tiras de couro. Em cada tira tinha pedaços de ponta de prego e ossos de carneiro. Então Jesus agora está amarrado, já está com o rosto um pouco machucado. E o carrasco desfere a primeira chibatada. Jesus deve ter suado frio, gemido, mas ele não abriu a boca. Normalmente o gritar faz você aliviar, mesmo que por alguns segundos, aquela dor tão terrível. Porque cada chicotada arrancava carne, machucava. Cada chicotada dava pelo menos 12 cortes nas costas. E aquele Galileu de 33 anos e pouco começou a suportar então aqueles golpes. E à medida que os carrascos batiam, o sangue começava a jorrar, começava a cair. Eles batiam, era uma chibatada em cima da outra. Lembra que Jesus já tinha suado sangue na noite anterior, já estava com seus vasos machucados. Cada chibatada agora então dilacerava, abria, rompia. Dizem os médicos especialistas que depois de 7 ou 8 chibatadas a pessoa já perde o controle das funções renais, já não consegue mais ficar de pé. E de acordo com a lei mosaica, a lei judaica, eles podiam dar até 39 chibatadas. Eles davam 39 para não ter medo de errar e passar das 40, que era proibido por lei. Então Jesus toma aquelas 39 chibatadas, ele sente calafrio, dores inimagináveis, ele começa a ficar fraco, perder muito sangue. No momento que ele sai dali, ele sai carregado, o chão todo sujo de sangue. E não contente, os carrascos, os soldados, eles preparam uma coisa, tecem uma coroa de espinho, porque se ele se dizia rei, todo rei usa coroa. Mas como eles diziam que ele era um falso rei, prepararam uma coroa de espinhos. Espinhos de 7 ou 8 centímetros, é colocada sobre a cabeça de Jesus e apertada. Não sei se você sabe, mas a região do nosso corpo que mais sangra, segundo os médicos, é o couro cabeludo. Então, quando eles cravam aquela coroa, o sangue começa a jorrar, a descer, junta com o sangue das costas, dos ombros. Agora Jesus está muito fraco, muito debilitado, machucado. A Bíblia diz que a imagem de Jesus, que após ele ter apanhado, após a coroa de espinhos, a Bíblia diz, tem um texto que eu quero ler com vocês, que mostra como que Jesus ficou. Irreconhecível. Eu queria que vocês abrissem comigo, está lá em Isaías 52, vamos ver como que Jesus ficou no exato momento que ele saiu do tronco e que colocaram nele a coroa de espinhos. Isaías 52,
no versículo 14. (52, 14). Então, depois que Jesus apanhou, que foi colocada a coroa de espinho, ele é novamente apresentado à multidão. Olha como que ele estava. Verso 14. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que qualquer outro, e a sua aparência mais do que a dos filhos dos homens. Como pasmaram muito à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado. Nesse momento, então, Pilatos apresenta a Jesus: eis aí o vosso rei. Jesus mal conseguia ficar em pé, todo machucado. E eles colocam uma capa em Jesus, um cetro na mão dele, e a multidão continua gritando: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos, covardemente, meio que sem ter saída por causa da pressão da multidão, entrega aquele jovem, entrega Jesus para ser crucificado. Ele lava as mãos e diz: eu estou livre do sangue desse homem. E os judeus dizem: que caia sobre nós. Entregam Jesus para ser crucificado. Nesse momento, eles vão tirar a capa de Jesus para botar as roupas dele, porque ele tinha que carregar a cruz até o Calvário. Agora já são mais ou menos 8 da manhã de sexta-feira. Lembra que Jesus não tomou café da manhã, ele não come desde a tarde anterior de quinta-feira. Ele perdeu muito sangue, está com sede, fraco, com fome. E quando eles arrancam aquela capa dele, aquela capa já tinha colado nas feridas dele. E eles arrancam de uma vez só. Se você já arrancou um esparadrapo de uma feridinha, de uma vez, que já colou na pele, você tem ideia do que eu estou falando. Após as quase 40 chibatadas, Jesus agora está com mais de 400 cortes no corpo, além da coroa de espinho. E eles tiram o cetro da mão dele e batem na cabeça dele, cospem nele. Agora você imagina comigo o que é o Filho de Deus, que com uma única palavra poderia destruir todo o exército romano, sofrer isso de um soldado, ser cuspido, ser esbofeteado. Depois de tudo isso, eles colocam uma cruz para Jesus levar. Ele sai então do pretório romano, do palácio de Pilatos, e ele tem que caminhar, levando sua cruz, até o Calvário, a montanha do Gólgota. Esse percurso é de aproximadamente 600 metros. E ele sai levando a cruz, fraco. E a cidade está cheia. E ele sai debaixo de vaias. Uma multidão zombando, gritando. E ele chega. Na verdade, quando ele sai, ele carrega a cruz por um pouco, mas ele está tão fraco que ele não aguenta. Ele foi surrado, ele foi espancado, humilhado. Então eles pedem um homem que estava passando, Simão, o Cireneu, para ajudar ele a levar a cruz, que nem se ele estava conseguindo. Eles sobem até o Calvário. Chegou a hora da crucificação, 9 da manhã de sexta-feira. A haste vertical da cruz já ficava no local, eles levavam só a barra horizontal. Ali eles deitam Jesus, naquela madeira áspera. Suas costas estão feridas. Eles pegam pregos de mais ou menos 20 centímetros quadrados. 20 centímetros e todo quadrado do prego. Colocam Jesus na cruz. Pregam uma mão. Estica ele todo, prega a outra mão. E junto com Jesus, eles crucificaram outros 2 ladrões, 2 malfeitores.
Agora então, no alto da montanha, eu quero que você imagine comigo aquela cena. 3 retratos estão esculpidos ali, 3 cruzes. A cruz do centro, a cruz da direita e a cruz da esquerda. Jesus está na cruz do centro, não porque ele era o maior pecador, não porque ele foi o maior dos bandidos, mas ele está na cruz do centro, porque na cruz do centro é o nosso lugar, é o meu lugar, é o seu lugar. E isso mostra que Jesus, ele divide a humanidade, divide os seres humanos em apenas 2 grupos. Não ricos e pobres, não brasileiros e americanos, não capitalistas e socialistas, mas só existem 2 grupos de pessoas aos olhos de Deus. Aqueles que estão salvos e os que estão perdidos. E no momento que Jesus é crucificado, o texto diz que muitas pessoas passavam por ali e zombavam dele. Você não é o Filho de Deus? Desça dessa cruz. Não é você que salvou os outros e a ti mesmo não pode salvar? E também os 2 ladrões. Mateus diz que os 2 ladrões, os 2 malfeitores, zombavam dele. Os 2 zombavam, os 2 falavam mal. Ali naquela cruz do centro está pregado o Criador do universo. Aquele que mediu os céus a palmos. Aquele que a Bíblia diz que mediu as águas do mar na concha da sua mão. Aquele que criou o universo e as estrelas e chama cada uma delas pelo nome. Ali naquela cruz está pregado aquele que conhece a sua vida muito antes de você nascer, que sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. E ele está ali. E todo o tempo Jesus permanece calado. A história da cruz nos chama a atenção, porque ela me lembra uma história lá atrás, 2000 anos, quando Abraão sobe o Monte Moriá, com seu filho Isaque para sacrificá-lo. Quando ele chega lá em cima, havia um cordeiro substituto para ele. 2000 anos depois, o Filho de Deus sobe a montanha do Gólgota, mas não havia um cordeiro substituto, porque ele era o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele estava ali para nos salvar, ele estava ali para nos libertar. Para ele não tinha substituto, não tinha ninguém. Se Jesus descesse daquela cruz, nós desceríamos ao inferno. Ele não poderia descer. E o que me chama a atenção foi que Jesus ele não foi pego por um sistema, ele não foi pego pelos romanos, ele não foi para a cruz porque Judas o traiu, ele não foi para a cruz porque Pilatos foi covarde, ou porque os sacerdotes foram invejosos. Não! Jesus foi para a cruz porque ele voluntariamente se entregou. Porque Deus Pai o entregou por amor. Não foi um acaso que Jesus foi para a cruz. Eu quero que nessa noite você leve isso com você. Ele se entregou no meu lugar, no seu lugar. Eu quero que você observe comigo agora aquela cruz da direita. Na cruz da direita estava crucificado junto com Jesus um homem que a Bíblia chama de ladrão, malfeitor. Ele passou toda a sua vida na ilicitude, transgredindo regras, e um dia esse homem ele foi apanhado, foi julgado e condenado. E ele está ali agora na cruz, ao lado de Jesus, perecendo, recebendo o castigo que o ato dele mereceu.
E ele também zomba de Jesus, ele também fala: não és tu o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós também. Jesus calado. Também o da esquerda, zombando. Até que, de repente, algo estranho começa a acontecer. No meio de tanta dor, de tanto sofrimento, de tantas pessoas falando mal de Jesus, desafiando ele. De repente, Jesus ele começa a fazer um movimento para tentar se erguer um pouco, porque aqui ele está com muita falta de ar, com muita sede, muito fraco. De repente ele faz um esforço desumano. E no meio daquela zombaria, no meio daquelas críticas, ele olha para os soldados romanos e fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E quando aquele ladrão, aquele malfeitor da cruz da direita ouve Jesus falando isso, parece que o coração dele, que estava duro, parece que algo acontece com ele, como se tivesse uma faca penetrada no coração dele. Ele percebe: eu estou aqui porque eu mereço. Mas ele vê na atitude de Jesus, Jesus que transformou aquela cruz, aquele objeto de dor, de maldição, num púlpito. E mesmo ali, morrendo, sofrendo, ele consegue falar de amor. E naquele momento, aquele ladrão da cruz direita, quando ouve isso, o coração dele parece que se renova. Ele entende que Jesus está ali, não porque ele era pecador, mas simplesmente para salvar. Então, quando Jesus fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, aquele homem, o coração dele se alegra de tal maneira que ele vira para Jesus e fala: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E esse homem, ele é salvo. No último momento da vida, ele vivera toda a sua vida na transgressão. No último momento, ele entrega a vida para Jesus. Vamos agora para a cruz da esquerda. Esse homem, assim como o da direita, era um ladrão, um malfeitor. Ele estava sob as mesmas condições do outro. Ele também ouvia Jesus falar. Ele estava tão perto de Jesus, ele podia escutar a voz de Jesus, ele podia ver Jesus, ele quase que podia tocar em Jesus. Mesmo com as palavras de amor, ele permanece com o coração duro, fechado, e continua zombando de Jesus. Salva-te a ti mesmo e a nós também. Você vê que ele queria ser salvo. Ele faz ali, na verdade, uma oração. Ele queria ser salvo. No verso 39, olha o que ele fala. Um dos malfeitores crucificados contra ele blasfemava, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Ele queria ser salvo. Mas ele não queria ser salvo para a vida eterna. Ele queria ser salvo daquele momento de dor ali. Ele queria o alívio da dor. Ele não queria a salvação eterna. E esse homem, então, mesmo estando tão perto de Jesus, ele perece. Ele morre, ele parte sem salvação. Eu queria te dizer que, mesmo nas igrejas, existem pessoas, assim como esse ladrão da esquerda, pessoas que vêm na igreja, pessoas que são boas, pessoas que até pensam estar próximos de Jesus, mas que vão perder a salvação. Eu quero te dizer que nessa noite, você tem que ser como esse ladrão da direita. Ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu a voz do Mestre, de Jesus, e ele então se quebranta. Ele diz para o outro, ele repreende o outro: você não temes a Deus, nem estão sob igual juízo? Nós estamos aqui porque os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez.
Ou seja, ele reconhece que ele é um pecador. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que reconhecer que nós somos pecadores. Uma vez que você reconhece, uma vez que você leva essa história da cruz com você, a sua salvação é garantida. Eu quero terminar dizendo que daqui a pouco nós vamos estar todos diante do tribunal de Deus. Eu, você, todos nós. Porque o tempo passa. Olha para você. Um dia desse você tinha 15, 18, 20. Não é verdade? Olha agora. Um dia todos nós vamos estar frente a frente. Agora já não com um Jesus machucado, ferido, sangrando sem parar. Vai ser um Jesus glorificado, que vai vir como juiz. E a minha mensagem nessa noite é que você esteja preparado para esse dia, que você se prepare, que você olhe para a mensagem da cruz. Porque Jesus, como homem, ele sentiu muito, ele sofreu muito. Jesus, ele foi abandonado por tudo e por todos. Judas o traiu. Pedro o negou. Os outros discípulos o abandonaram. Então aquela tortura, aquela dor no coração de Jesus, além da dor física. Imagina os seus melhores amigos. Pedro o negou. Judas, que conviveu com ele, o traiu. A multidão que gritou: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, agora gritando: crucifica-o, crucifica-o. Mas a pior dor foi quando lá na cruz, ele, no momento final da vida, ele olha para o alto. Como homem ele não vê nada, que ele já não está nem enxergando direito mais, mas como Deus, ele vê o Pai. E ele brada em alta voz: Deus meu, por que me desamparastes? E naquele momento, é como se Deus tivesse virado de costas para Jesus. Porque todos os pecados da humanidade estavam sobre ele. Isaías 53 diz que o Pai agradou moê-lo. E todas as enfermidades estavam sobre ele. Qualquer enfermidade que você imaginar, por pior que seja, de dor, de sofrimento, estava sobre Jesus. E naquele momento, além dos amigos, dos discípulos, da multidão, o próprio Pai o abandonou. Porque aos olhos puros do Pai, ele não poderia olhar e ver o pecado em Jesus. E Jesus fez isso. Ele caminhou por aquela via dolorosa, subiu a montanha do Calvário, o Gólgota. Ele só fez isso porque você não suportaria, eu não suportaria apanhar, ser humilhado e ir para aquela cruz. Então foi o único sacrifício que Deus aceitaria, era de alguém sem pecado. E esse alguém era Jesus. Então, você não é salvo pelos milagres de Jesus, você não é salvo pelos ensinamentos de Jesus, você só é salvo pela morte de Cristo na cruz. Que você leve essa história com você toda a sua vida, porque o dia que você tiver um encontro, que todos nós teremos, pessoal com Deus, se você levou essa história com você, Ele vai te dizer: vinde bendito para o reino que está preparado para todos. Eu queria que você curvasse sua cabeça nesse instante. Nós fizemos aquela viagem há 2000 anos atrás. Naquela fatídica quinta-feira, onde Jesus ali no cenáculo celebrou a ceia, instituiu a ceia para que nós pudéssemos relembrar do corpo dele que foi partido e do sangue dele que foi vertido naquela cruz. Ele diz: fazei isso em memória de mim. Em outras palavras, ele está dizendo: lembrem do meu sofrimento na cruz. Cada chicotada que cortava as minhas costas,
O sangue descia, o sangue esborrifava. Cada tapa, soco, cuspida, coroa de espinhos. Ele foi machucado, ele foi traspassado. Ele sofreu. Mas ele sofreu subindo o Calvário. Ele sentiu dores inimagináveis quando aquele prego entrou no seu pulso e feriu os tendões, machucou o nervo, aquela que é considerada a maior dor que o ser humano pode sentir, segundo os médicos, e quando se fere um nervo central, e ele teve seus nervos feridos, dos 2 pulsos, do pé. Mas tudo isso ele fez por amor a você. Tudo isso eu fiz para que você se lembrasse. Lembra do que eu fiz por você na cruz, meu filho. Lembra do sofrimento. Eu sofri para que você tivesse vida, vitória. Ah, Deus, Tua palavra foi falada, Senhor, na igreja. Obrigado, Senhor, por relembrar a maior de todas as histórias, a tão dolorida história da cruz de Cristo. Obrigado também porque esse é o único meio através do qual nós podemos ser salvos. Se não é a cruz de Cristo, não existia salvação para nós. O Teu povo ouviu a Tua voz, Senhor. O Teu povo que está aqui de coração aberto. E essa história vão levar para sempre. Cada um vai levar para sempre no coração o quanto Deus sofreu. O quanto o Senhor falou aos nossos corações nessa noite. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor hoje nos lembrou do quão dolorido, do quão difícil foi para Jesus passar todos aqueles momentos ali. Eu peço que o Senhor venha estar com cada um aqui nessa noite, cada um que se dispôs a vir aqui, vai sair transformado, vai sair diferente, vai levar essa mensagem da cruz, toda dor e sofrimento de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse povo, por essas pessoas que aqui estão. Continua nos abençoando e nos guardando. Em nome de Jesus. Amém.